Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos a mais uma fala sobre um assunto de um dos livros, que nos é recomendado. Com a graça de Deus e a permissão do nosso Mestre Jesus, nós vamos então iniciando nossa atividade do dia de hoje para que nós possamos falar sobre o assunto que nos chega e que todos nós possamos absorver ao máximo esses conhecimentos que são divulgados por aqui. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós temos o seguinte título: Estilo de Personalidade. É um dos capítulos ainda do livro A Imensidão dos Sentidos, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto escrito por Francisco do Espírito Santo Neto pelo Espírito de Hamed. Esse livro é um livro que Hamed nos trouxe, nos chegou através do médium, onde ele faz uma série de capítulos fazendo comentários sobre o livro dos médiuns. Então, embora nós não tenhamos aqui a pretensão de fazer um treinamento para médiuns, mas a gente comenta coisas e que tanto servem para o nosso dia a dia com relação às próprias manifestações ou fenômenos mediúnicos, como também para a nossa vida o tempo todo. Ok? Então, o nosso título desse capítulo é Estilo de Personalidade, e ele começa trazendo o item 186 do capítulo 16, segunda parte do Livro dos Médiuns, de Kardec. Diz assim, a primeira condição sem contradita, ou seja, sem nenhum questionamento, é assegurar-se da fonte de onde elas, as comunicações espirituais, emanam, quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos importante, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. É preciso, então, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, porque são os dois, espírito e médium, elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório, obviamente, na comunicação espírita. Então, na realidade, Hamed nos traz aqui uma colocação onde ele trata da importância de existir qualidade das duas pontas de comunicação numa manifestação mediúnica, ou seja, tanto o comportamento, a educação, a instrução, o treinamento do médium que recebe a mensagem, assim como a qualidade do espírito, são importantes para que essa comunicação seja adequada. Bom, a comunicação por parte do espírito, ela será adequada ou não, sempre analisando o conteúdo daquilo que nos chegou, seja pela psicofonia ou a psicografia, que são as duas manifestações mais comuns. Mensagens que não estão dentro das características normais da moral cristã, dentro dos preceitos da doutrina espírita, muitas vezes são vistas com desconfiança. Mensagens que têm um conteúdo fraterno, de amor e adequado, são normalmente vistas com confiança. Então, da prática mediúnica nas casas espíritas, normalmente sempre é feita a análise das mensagens que chegam. É claro que quando essas mensagens chegam através dos mentores próprios e espíritos colaboradores da casa, a equipe mediúnica já está habituada, já conhece e tal, mas sempre se observa a qualidade do espírito através da análise do conteúdo da mensagem, que tem que ser sempre um conteúdo, acima de tudo, cristão, fraterno, e por aí vai. Ocorre que o médium que recebe essas comunicações precisa também ter uma condição interessante. E aí, além dos treinamentos mediúnicos que as casas e vários livros oferecem àqueles que trabalham dentro da mediunidade,
Hamed faz aqui uma abordagem muito interessante, a meu ver, onde ele faz uma comparação da educação desde a infância do médium, ou seja, de qualquer um de nós, o quanto que essa educação pode acabar refletindo numa situação não muito legal, digamos assim, para as comunicações mediúnicas. Na verdade, a análise que Hamed faz nesse capítulo do livro, o estilo de personalidade, do livro A Imensidão dos Sentidos, ele é muito interessante porque é uma abordagem que analisa comportamentos educacionais, especialmente da infância das pessoas, e que, para o trabalho mediúnico, acaba causando reflexo. Mas mesmo no nosso dia a dia, independente do trabalho mediúnico, também vem causar vários reflexos. Então, por isso, acho que a mensagem ela é muito interessante, ela não serve apenas para quem está na situação, né, exercendo a atividade mediúnica, né? Ele começa falando assim, obviamente eu vou ler algumas partes para poder explicar, né? Então ele começa assim: a criança observa, tenta reproduzir, engana-se e confunde-se, mas tenta novamente, e assim prossegue por muito tempo. Ela erra, porém aprende. Então ele vai trazendo aqui condições da pessoa desde criança, e a educação, a forma de educação recebida pelos pais dessa criança. Então, primeiro você veja que ele nos colocou como uma coisa natural a criança ter curiosidade, tentar, né, acertar, fazer o máximo que ela consegue para ser melhor. A curiosidade é uma grande impulsionadora disso, e conforme o tempo vai passando, essa criança vai errando e aprendendo com os seus próprios erros, né? A curiosidade e a manipulação, como por exemplo, pegar em coisas, mexer, desfazer, reconstruir, apalpar, botar quando é criança, bem criança, botar na boca, sentir o gosto, paladar, né? São fenômenos, né, ou características importantíssimos para os menores, para as crianças. Com toda essa atividade que eles têm, dessa curiosidade, né, essas crianças estarão compreendendo, selecionando, memorizando e raciocinando, né? E entrando com esse mundo externo é que ela consegue, né, de ter essas sensações, ela consegue aprender. Aí, o Hamed continua dizendo assim: o aplauso ou o elogio do adulto funciona como fundamental estímulo para a criança, né? E ele ressalta, né, que seria um elogio sincero e merecido, porque esse elogio sincero e merecido, além de realçar o valor do que foi feito, ele torna-se um fator de encorajamento, de dedicação, segurança e força de vontade. Ao contrário, quer dizer, se os pais não agirem dessa maneira, as relações adulto-criança, à base de ameaças e medo, acarretam consequências desastrosas nos futuros relacionamentos sociais das crianças. Ou seja, o que Hamed traz aqui, eu estou pensando partes do texto, o texto é mais completo, se alguém depois quiser ler, né? Então, o que ele está relacionando é que a criança naturalmente tem muita curiosidade, ela pega nas coisas, ela desmonta, ela quebra, ela bate, ela bota na boca, enfim, todo esse conjunto de coisas, elas são aprendizados e experimentações para a criança. Quando essa criança acerta e faz coisas legais e tal, é muito interessante o incentivo, o elogio no sentido do incentivo dos pais. E ele, obviamente, tem aqui uma parte, eu não li, mas tem aqui uma parte que ele diz: é um elogio comedido, sincero, de incentivo, não uma coisa exagerada que pode fazer com que a criança se sinta mais do que ela é. Então aí existe um bom senso dos pais em fazer isso. Então ele diz que é extremamente importante a criança perceber o apoio, o elogio dos pais nesse sentido. E quando a situação, né, não é dessa maneira, a criança pegou alguma coisa, derrubou, quebrou, derrubou a água com um líquido que estava sobre a mesa, esparramou a comida, enfim, fez lá
uma série de coisas e que não agradam os pais, porque obviamente dá trabalho, mas enfim, se os pais não compreendem a condição da criança e começam, né, a fazer reclamações e dando broncas excessivas na criança e tal, ela acaba fazendo, né, tendo essa educação a partir do medo, de ameaças, né, ele acaba tendo consequências desastrosas nos futuros relacionamentos sociais das crianças. Então, a importância dos pais dosarem o que é incentivo, elogio, o que vai ser uma bronca desmedida, uma repreensão desmedida, que pode trazer, na verdade, futuramente, insegurança, né, nas relações quando essa criança crescer. E aí, quando essa educação que, infelizmente, muitas vezes ocorre, graças a Deus, eu creio que os pais atualmente estão assim mais, digamos, modernos, né? E educando sem tanta situação. Eu tenho 61 anos e na época em que eu fui educado, e certamente as pessoas em torno da minha idade, era muito comum a educação ser muito rígida. Então, e muitas vezes também se havia o hábito dentro do contexto, né, social da época, socioeducativo da época, de educar pelo medo, ameaças, olha, não vai ali que tem um bicho-papão, assim, botar medo para a criança não fazer coisas que não eram muito adequadas, né, era uma coisa comum, tida como certa. Mas isso muitas vezes acarreta muitos problemas no futuro. E aí ele nos coloca, né, continua dizendo assim, na idade madura, essas crianças desenvolvem um estilo de personalidade sedimentado na insegurança e envolvida em aura de nunca estar agradando ou satisfazendo. Ou seja, essas crianças que são tratadas com medos e ameaças na hora dessa educação acabam desenvolvendo essa situação de estar achando que nunca está agradando o próximo e ter muita insegurança, né? Essas crianças que foram tratadas assim quando adultas, carregam inconscientemente uma sensação inexplicável de submissão e de inadequação. Revelam um comportamento tímido e sem motivo algum se justificam a toda hora e se desculpam de tudo. Então você vejam características que são resquícios de uma educação lá na infância que não foi muito adequada, né? O adulto que vivenciou na infância um regime de disciplina severa e de insuportável prepotência por parte, né, de parentes, pode desenvolver uma personalidade de excessiva solicitude, excessivo zelo e cuidado, buscando constante aprovação dos outros. Se for um médium, e aí aqui ele vai entrar um pouco nessa situação refletida na prática mediúnica. Mas veja que se a gente parar aí, quantas inseguranças, quantas atitudes que a gente nem sabe que são inseguranças, que ocorrem no nosso dia a dia, muitas vezes foram fundamentadas lá na nossa primeira infância por conta de uma educação que não foi muito adequada. É claro que os nossos pais não fizeram normalmente nada propositadamente errado conosco, muito pelo contrário, eles sempre certamente tiveram muito amor, vontade de acertar e de trazer as melhores coisas para cada um de nós, mas por uma questão do contexto social, educativo da época, por falta de conhecimento, de instrução, muitas vezes os pais educaram com muita repressão, e essa repressão em excesso pode causar tudo isso, segundo Hamed, que é um estudioso, né, da psicologia, ele está sempre muito próximo dos estudos de psicologia, trazendo esses conhecimentos aqui para a gente. Agora, todas essas condições que se refletem também no nosso dia a dia, né, ele aí comenta sobre quando esse cidadão que tem cidadão ou cidadã que tem essa situação parte para a prática mediúnica. Então ele diz assim, se for um médium, né, se essa pessoa for um médium, podemos encontrar na natureza das suas comunicações, né, traços de comportamento passivo e inseguro, de individualidade mal formada, comunicações essas de resultado insatisfatório.
como ele necessita de apoio generalizado, quase sempre não consegue auscultar as novas interpretações e ideias renovadoras dos bons espíritos. Repara que, devido a essa insegurança, dentro do trabalho mediúnico, essa insegurança que tem origem lá na nossa infância, ela muitas vezes faz com que o médium não consiga captar com clareza as mensagens adequadas dos bons espíritos, né? Ao escutar, perceber, né? Exatamente ter a sensibilidade de perceber isso, porque às vezes ele percebe, mas devido à sua insegurança ele não consegue transmitir isso. Será que se eu falar isso vai ter algum problema? Será que isso é isso mesmo? Então essa insegurança acaba interferindo de uma maneira não construtiva, uma maneira não legal dentro da qualidade da comunicação mediúnica, né? Aí ele continua assim: como esse médium necessita de apoio generalizado, quase sempre não consegue auscultar as novas interpretações e ideias renovadoras dos bons espíritos. Já tinha lido isso, mas tudo bem, vale para a gente confirmar. E aí ele continua: por ter medo de que as pessoas o deixem, caso desaprovem suas mensagens mediúnicas, ele não consegue registrar a luz que a espiritualidade quer lançar sobre a realidade das coisas. Então é aquilo que eu comentei antes, agora escrito aqui por ele. Na realidade ele fica imaginando, pela sua insegurança, imaginando sempre se vai ou não vai haver a aprovação ou desaprovação. Então ele não transmite muitas vezes a mensagem de uma maneira mais fidedigna, digamos assim, né? E na verdade os espíritos superiores querem que o médium pratique e se inspire e consiga auscultar para que ele tenha uma forma melhor de pensar e trazer benefícios para ele próprio, porque ele, tomando um contato maior com a prática mediúnica, ele consegue ver a vida de uma maneira mais ampla, entendendo de uma maneira mais sedimentada a vida espiritual. Então isso é interessante e ao mesmo tempo trazendo qualidade, porque muitas vezes o médium está a serviço de outrem, como por exemplo em reuniões de tratamento mediúnico. Então é importante que a qualidade da comunicação mediúnica seja avaliada e trabalhada para que nós possamos de fato, dentro por exemplo, de uma reunião de tratamento, poder ajudar o próximo, né? E aí ele continua assim para a gente ir terminando, né? Quem possui um estilo de personalidade, de servilismo e dependência, ou seja, que ele bota até esse estilo de personalidade entre aspas, porque é o título da parábola. Quem possui esse tipo de personalidade que está sempre subserviente e sempre dependendo da aprovação do próprio, essa pessoa não se permite correr riscos. Seu sentimento é equivalente a, sei que não tenho muito medo de ser condenado, mas para que vocês gostem de mim, não posso sair do lugar comum. É óbvio que não temos que nos entregar às precipitações ou riscos impensados, nem abandonar os roteiros seguros da doutrina espírita. Mas sim, temos que abolir o receio ou medo, né, da desaprovação e a compulsão de agradar a todos. Então veja que quando ele fala aqui no início, né, sei que tenho muito medo de ser condenado, mas para que vocês gostem de mim, não posso sair do lugar comum, ele vai estar sempre repetindo coisas que ele sabe que agradem. Ele nunca vai ter a coragem de trazer a mensagem na sua integridade. E trabalhando com a vida comum, sem ser o laço mediúnico, sair do lugar comum quer dizer, é como se você estivesse numa caixa em que você nunca saísse dali, não se arriscasse a nada. Então a vida, ela parece ter um sentido de segurança grande, que é falso, porque na verdade a gente não anda para frente por causa disso. Então, como é importante, lá desde a primeira idade, a formação da nossa segurança. Agora veja, para quem passa por esse tipo de situação de insegurança, e muitos passam, eu inclusive me incluo nisso, é muito importante então que a gente trabalhe com meios de estudar,
conhecer, quem pode, psicoterapia faz muito bem e tal, se conhecer melhor para vencer essas coisas que vieram sedimentadas, né? O ressignificar essas sensações de modo que nós possamos adquirir essa autoestima, essa autossegurança maior para melhorar a nossa vida e, no caso do médium, também a qualidade das comunicações mediúnicas. Veja que a mensagem ela serve tanto para quem está no contexto do trabalho mediúnico, da comunicação mediúnica, mas também serve para nós no dia a dia, sem sombra de dúvida, né? Ele continua, então, assim... sim, ele chama a atenção que a gente deve se arriscar, claro que com um certo comedimento. Então ele diz assim: não temos que nos entregar a precipitações os riscos impensados, nem abandonar os roteiros seguros da doutrina espírita com relação à comunicação mediúnica. Tem vários livros em que existem treinamentos, né, para que a comunicação se dê de forma segura e adequada, né? Aí ele continua: se ficarmos ligados, isso é importante, se ficarmos ligados com a crítica e a rejeição das pessoas, sempre ligado no que vão falar da gente, né, estaremos atraindo as suas piores vibrações e absorvendo para o nosso campo magnético tudo o que elas sentem a nosso respeito. E isso não nos é saudável energeticamente. Então veja que também essa última parte aí, já estamos terminando, já, o tempo já está estourado, ela tanto serve dentro da comunicação mediúnica, como também dentro da nossa vida. Se a gente está ligado sempre na aprovação do próximo, preocupado com o que ela está pensando e tal, você se sintoniza com aquilo que pode não ser bom e atrapalhar o nosso dia a dia da nossa vida, no caso do médium, atrapalhar o próprio desenvolvimento do médium e a qualidade dessas comunicações. Então, concluindo, para a gente fechar, Hamed traz esse conhecimento de tudo aquilo que aconteceu na infância de cada um de nós. Para quem está em idade ainda de educar filhos ou netos e tal, repensar para ver uma melhor maneira de educar sem essa repressão, obviamente com os limites naturais e adequados que pais devam ter com seus filhos. E para os médios que perceberem essa situação de insegurança, trabalhar de alguma forma uma mudança interior de modo a se sentir mais seguro, podendo ter maior qualidade dentro do trabalho mediúnico. Essa era a nossa mensagem de hoje. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Vamos encerrar com a nossa prece. Muito obrigado a todos. Graças a Deus, graças ao nosso querido Mestre Jesus, a oportunidade de estudarmos mais um pouco das lições que nos chegam através dos livros. E que cada um de nós possa compreender, absorver e se esforçar para colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Até logo.